salve galera do RecriCast, mais um episódio do RecriCast. A gente, sem mais delongas aqui, a gente já vai partir para os nossos avisos. Será que a gente vai acertar dessa vez, Maurão? Vamos tentar. Mas antes, compartilhe, convide seus amigos, seus primos, parentes, para assistir com a gente aqui mais um episódio do RecriCast. Quem te entregou para Deus sabe que isso aqui é um propósito, né? Um projeto de Deus que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Vamos lá. Domingo, 10 da manhã, culto aqui na Bola de Neve de Brasília. E às 19 horas também, palavras diferentes com nosso pastor novo. Nosso pastorzão. Fala aí, pastorzão Jair da Massa, cara. Está com a gente aqui. Às terças-feiras temos células e as células acontecem em vários locais. Procure o mais próximo da sua casa. A célula é um momento muito importante, um momento de chegada, onde ali é dividida a palavra que foi ministrada no domingo, para que você se sinta parte da família. Quarta-feira a gente tem um culto presencial aqui às 20 horas. Esses são só os guerreiros. Só os guerreiros, mas tem sido bênção também. Participe aqui na Bola de Neve. O convidado de hoje é o Guerreirão, velho. Já vi ele em vários de quarta-feira. Vários. Oh, glória a Deus. E na sexta-feira teremos o culto do Recri sobre inovação, dia 16 de setembro. Isso, a gente vai fazer um culto e no final, e depois, pós-culto, na verdade, a gente vai trazer ali um papo de inovação, vai trazer um pouco de tendências aí, um pouco do que Deus tem derramado nos homens de Deus aqui da igreja sobre inovação e direção. Venha no culto do Recri, vai ser amanhã, que Deus vai tocar a tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Amém. E aí, Maurão? Diga. Vamos apresentar o nosso guerreiro? Bora lá. Cara, e esse é guerreiro, velho. Eu vou falar pra você que esse é guerreirão, cara. Seja bem-vindo, Pedro Amorim. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, obrigado por aceitar o nosso convite. Ele já mandou um Deus que ali que já entregou. Cara, mas a gente tá no seguinte, é sequencial isso aqui, né? O anterior foi a Ávila, que foi assim, um chiadeira total. Tempo atrás teve o Antônio, teve o Renato. Os cariocas invadiram. Muito carioca. Nossa, o Fio tá sofrendo lá pra equalizar esse som. O cara é Botafogo, né, meu? Aí é difícil falar. Difícil, né? Difícil falar de futebol, né, com o Botafogo. Estamos numa fase, eu não diria num século ruim. Não uma fase, né? Um século ruim. Mais ou menos. Seja bem-vindo, Pedro. Amém. Seja bem-vindo, obrigado, Pedrão. Maurão. Obrigado, Marcão. Que esse RecriCast que você possa ser usado para as pessoas que estiverem acompanhando esse RecriCast aqui, tá, cara? Amém. Primeiro, antes de tudo, a gente queria entender quem é o Pedro Amorim, cara. Fica à vontade em falar de você, sua família, seus familiares. Amém. Bora lá. Então, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade aí, Maurão, Marcão, a galera aí dos bastidores. É uma honra estar aqui, fazer parte desse projeto maravilhoso aí que tanto edifica a nossa vida. Eu estava conversando com o Maurão aqui um pouquinho antes, né, cara, que o RecriCast dá uma oportunidade de, além de você aprender um pouco mais sobre ali o nicho de profissional de cada um, você conhece pessoas, né? De você estar do lado da galera aqui na igreja e você não conhece muita história de vida e tudo mais, e o RecriCast traz isso, né? Uma oportunidade de aproximação, assim, muito, muito interessante, né? A gente acaba conhecendo mais o detalhe das pessoas, sim. Não só a parte profissional, né? Exato. Realmente Conhece a Dá história, até pra dar uma zoada. Te dá um cartucho ali, né? Dá um pra você cartucho. zoar. Mas amém. Eu sou o Pedro Amorim, sou diácono aqui na Bola de Neve, Brasília. Estou aqui há 8 anos. Top. Sou o marido da Manuela, diaconisa aqui também. E estou aqui no Bola já... Em Brasília há 8 anos, no Bola desde 2015, então são 7 anos aí. Eu trabalho, na minha vida profissional, né, eu sou policial penal. E resumidamente é isso, assim, né? Tem uma história profissional muito... Já passei por alguns empregos que a gente vai explanar aqui, contar uma história que pouca gente sabe. Legal, isso é legal. Mas é isso aí, assim, sou o Pedro, Você é da assistência também, Sou né? da assistência social, sou do NV, sou coluna do NV lá, ajudo o Fabão nesse ministério também, que é muito abençoado. NV, Nossa, o NV. Aí, ó. NV, velho. Quinta-feira. Santo. NV, o ministério. Vamos falar. da vida. Explique pra quem É verdade, não o conhece. Pedrão vai dar um Amém. recado do NV. Aqui, ó. Glória a Deus, ó. Cara. NV, galera, é um ministério, o nome fala, é Ministério Nova Vida. É um ministério que a gente
auxilia pessoas que têm algum problema de compulsão, seja com determinado tipo de substância, de bebida, ou comportamentos, ansiedade, qualquer problema emocional, espiritual, né? E tudo à luz da palavra. Então, é um momento, uma reunião, onde tudo que é falado fica ali, e a gente brinca que não é um grupo de autoajuda, mas que busca ajuda do alto. Sensacional. Então, é Jesus Cristo que ministra ali, né? Então, todo mundo que passa por algum tipo de problema nesse sentido, de algum passado, de alguma bagagem que ainda carrega, que não consegue se desvincular, vem ao NV 8 horas, presencial aqui na igreja. É um ministério muito abençoado e que, com certeza, a gente já experimenta e vai experimentar muito mais ainda a liberdade de Deus ali, o agir do Espírito Santo. Então, qualquer um de vocês aí que tenham interesse em avançar e se tornar mais parecido com Cristo, venha no NV aí 8 horas. E às vezes algumas pessoas podem até ter vergonha de participar. Exato. Por pensar que vai ter que falar alguma coisa. De repente você pode vir participar e só ouvir. Exatamente. Que você já vai ser ministrado só no que você... Sim, muitas pessoas são curadas, a gente tem testemunhos disso, assim, de um colega falar, compartilhar o que a pessoa estava passando, ela nem precisou falar, não é algo obrigatório, a pessoa fica à vontade. E ela ser ministrada, ser curada, Deus fala com ela pela vida do outro, sabe? Sensacional, então, é um ministério de liberdade, assim, ninguém obriga a nada, tudo que é falado fica ali, né? O presbítero Fábio e a presbítera Mariela que lideram. Então, fica o convite aí toda quinta-feira, 8 horas, aqui na nave. Amém. Amém. Hashtag Fábio, se falou tudo certo, já dá um Amém. parabéns, se não... Depois dá puxa um de like. orelha. Não, mas glória a Deus, Pedrão. Amém. Bom, Pedrão, cara, top. Como você começou falando aí dos outros trabalhos, a gente queria entender um pouco melhor sobre Amém. isso. Como é que foi sua andada, né, até você chegar hoje como policial penal? Como que é também lá, né? Acho que agora vai ser um papo interessante, porque Sim. eu nunca nós somos vizinhos, para quem não sabe, eu e o Pedro, a gente é vizinho de porta, literalmente, moramos no mesmo condomínio. Que susto, achei que fosse na Papuda. Eu espero que não. Não, Eu espero nunca ver o é Marcos perto, lá. Porque a Papuda é perto lá, né? perto da minha Então, por isso que eu casa. Deixa de pensei. ser, não deixa de ser. Eu não pensei, deixa de tipo, ele ser, mora né? do lado, ele mora de Não, frente não pra deixa de parada. ser. Não, mas não quero Não, frequentar lá. misericórdia, tá cancelado. Tô de boa. Tá cancelado. E acho que vai ser o primeiro papo aqui que eu vou fazer com você sobre esse assunto. Então, Sim. bora lá, mano. Fica à Amém. vontade Vou falar aí. um pouquinho da minha trajetória, né, Top. profissional, e depois a gente entra nos pormenores aí da profissão atual, né? Eu quero começar falando assim, de como Deus às vezes usa os improváveis assim para falar com a gente, né? Eu tive uma vida muito vida louca, desregrada. Me converti já aqui em Brasília, tinha meus 25 anos. Então, na época de colégio, de estudos, assim, eu nunca queria nada com nada, vinha de uma família relativamente bem financeiramente e tal. Minha avó era tabeliã lá no Rio, então a gente tinha uma condição legal e era aquele playboy ali que não estava ligado para nada. E aí, a época de colégio, dava muito trabalho, reprovei 2 vezes e tudo mais. Benção. Aquele adolescente bênção. E aí, na época, eu estava num relacionamento com uma menina que o pai dela era engenheiro no Porto, lá no Rio, da minha cidade, que é o Porto Sudoeste, lá em Itaguaí. E aí eu sempre quis fazer direito, ir para essa área de concurso e tal. E na época que eu namorava essa menina, esse meu sogro me incentivou a fazer algum curso na parte de elétrica para trabalhar no Porto, que ele tinha muito contato lá. Aham. E eu estava nessa dúvida. Aí eu acabei o ensino médio, falei, cara, vou fazer um curso aqui de eletrotécnico e vou ver o que tem, se eu gosto e tal, o que esse nicho tem para mim. E aí fiz 2 anos de eletrotécnica, então sou formado em elétrica, mas diferente do pastor Felipe, eu consigo trocar uma lâmpada, mas só, não me peça mais que isso. E aí eu trabalhei... Quem não conhece o pastor Felipe, ele é uma pessoa, ele é um exímio trocador de lâmpadas, arruma o chuveiro. É um expert nos serviços de casa. Exato. E aí eu fiz esse curso e durante 6 meses eu trabalhei no Porto, lá do Rio, estagiando. Legal. Na parte de elétrica. E aí, quando fui para ser efetivado, eu terminei esse relacionamento e vi que aquilo não era para mim, assim, não sentia paz e assim, já não era convertido, mas eu sabia que algo dentro de mim não me levava para aqueles caminhos assim. Mas tu já tinha alguém da família que era convertido? Não, ninguém.
E aí que entra a história dos improváveis, assim. Minha mãe é formada em Direito, minha avó é formada em Direito. E aí quando eu decidi largar essa área da parte elétrica, de trabalhar no Porto, na verdade, faltavam ainda 6 meses para eu terminar o curso. Eu já tinha terminado o estágio no Porto. E aí eu falei com a minha mãe na época, e isso é importante, assim, o quão abençoador a gente estar debaixo de autoridade e obedecer, assim. Porque eu já queria largar o curso e começar minha faculdade de Direito. E aí minha mãe na época falou, não, filho, falta 6 meses para você acabar o curso de eletrotécnico. No ruim você tem uma profissão. Não é aquilo que você gosta, não é aquilo que você quer, mas assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E amém, eu obedeci, contra a minha vontade, mas obedeci. E aí acabei o curso de elétrica e fui começar a cursar Direito. E aí foi quando virou a chave, assim, uma amiga da minha mãe, de outra religião, assim, nada a ver com o cristianismo, numa roda de conversa na casa da minha mãe, começou a falar comigo nesse sentido, assim, de concurso público e tal, e começou a me incentivar. E hoje eu entendo, assim, que Deus usou a boca dela, porque aquilo penetrou no meu coração, assim, e eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Legal. E aí foi no início da minha faculdade, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, diferente da época de colégio, diferente da época desse curso de elétrica, que eu também fiz de qualquer forma, eu entrei muito focado, realmente estudando, correndo atrás. E aí, paralelamente, eu comecei a fazer um curso preparatório para concurso. Então, eu fazia os dois, a faculdade de segunda a sexta. Eu comecei a trabalhar durante o dia com a minha avó, no cartório que ela era tabeliã. Era um trabalho muito tranquilo, assim, de 8 às 2 da tarde. E aí, faculdade à noite, e sábado eu fazia um curso preparatório, através dessa moça que me incentivou e tal, e isso realmente entrou no meu coração, assim. E aí, com uns 2 anos de faculdade, surgiu na época um concurso para a PRF, para a Polícia Rodoviária Federal, só que era para a parte administrativa, que exigia só ensino médio, e essa vaga era aqui para Brasília. Eu falei, vou fazer para começar a treinar e tudo mais, né? Concurso público tem muito disso, você vai fazendo o que aparecer ali do seu nicho e tudo mais, e aí fiz. E aí, para minha surpresa, assim, foi o primeiro concurso que eu fiz, eu estava 6 meses estudando, eu passei no cadastro de reserva. Vim aqui para Brasília fazer a prova, eu tenho um tio que mora aqui, que na época me recebeu e tal, fiz a prova, beleza, voltei para o Rio, continuei trabalhando lá no cartório da minha avó, e aí saiu o resultado, cadastro de reserva, e o concurso era de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Isso foi em 2012. E aí passou o primeiro ano, nada. E aí em janeiro de 2014 o concurso vencia. Em dezembro de 2013, 1 mês antes, o pessoal daqui de Brasília me ligou e falou, Pedro, você tem interesse em assumir e tal? Pedro, Jesus passou aqui, antecipou aqui a tua ficha, a gente lembrou de você e estamos te chamando. E foi exatamente isso, assim, porque eu continuava estudando e eu já tinha desapegado. Falei, cara, provavelmente não vão chamar, porque não é obrigatório, né, chamar um cadastro de reserva. E eu falei, não, amém, vou continuar estudando, outras oportunidades virão. Já tinha feito outros concursos, tal, não tinha passado durante esse tempo. E aí me ligaram daqui de Brasília, falando, você tem interesse em assumir e tal. Falei, cara, amém, vambora. E vim, assim, na cara e na coragem, né? Cheguei aqui em janeiro de 2014 para trabalhar na PRF, que é um órgão, hoje, na minha opinião, né, como segurança pública, é a maior referência de polícia que a gente tem no Brasil. Tanto de equipamentos, de estrutura, como de cultura. É uma polícia bem diferenciada e eu acho que é até mais respeitada assim, no Brasil todo. Então, eu saí de lá com as portas abertas assim, e sempre que eu tenho oportunidade eu engrandeço o nome da Polícia Rodoviária porque faz um trabalho excepcional. E aí eu fiquei 4 anos trabalhando na parte administrativa. Eu trabalhava na minha área ali, na parte jurídica, só que na parte de TI. Então, eu era dentro do setor de TI, mas cuidava dos contratos. Ah, tá. Pensei que você também tinha feito um puxadinho não. Tecnologia, tô desenvolvendo. Sou leigo para isso também. E aí fiquei trabalhando nessa parte, cuidando dos contratos. E aí comecei a frequentar o Bola, né? Eu cheguei em 2014. Já aqui. E no final de 2014 eu comecei a frequentar o Bola na época do Foca ainda. Finalzinho do Foca. Cara, mas quem que te trouxe pra cá? Então, pro Bola. E aí é outra coisa de Deus. Assim, na época que eu namorei essa menina que eu comentei que o sogro dela me influenciou para fazer esse curso de elétrica, ela tem um primo que a gente era muito amigo, assim, muito colado. E ele sempre gostou dessa coisa de surf e tal, e eu também, e vira e mexe a gente se aventurava lá, tentava pegar umas ondas que a gente é um fracasso. E ele sempre curtia muito esse negócio do bola de neve, assim, então ele que me mostrou.
Daí a gente nunca conseguiu ir, porque a gente não tinha carro, Bola de Neve era longe e tal, mas a gente sempre gostava. E na época ele me apresentou o CD da Pastora Denise, com os regs e tal, e a gente ouvia, assim, naquela coisa de adolescente, né? Ir pra praia, curtir e ouvir o som do Bola de Neve. E sempre tive, aí eu comecei a ter essa vontade de conhecer o Bola, mas não tinha oportunidade lá no Rio por conta da distância. Né, pá? E assim, eu sempre fui muito ligado a esporte, sempre gostei até hoje. Então, como eu comecei a pesquisar, eu falei, pô, maneiro essa igreja e tal, um dia vou ter oportunidade. E aí, quando eu estava aqui em Brasília nesse primeiro ano, sozinho e tal, aquela solidão, eu comecei, aí eu, do nada, assim, o Espírito Santo, né, me ministrou, eu fui e pesquisei no celular, assim, e eu morava no Sudoeste na época, numa kitnetzinha, do lado, na época era no CIA, né, e aqui também é perto, aqui na cidade do automóvel, e aí um dia eu pesquisei, estava no final de semana em casa, assim, sem fazer nada, e vi Bola de Neve Brasília e tal, falei, cara, vou lá. Chegou lá e já tomou uma cajadada. Cheguei lá e, cara, e os detalhes, assim, como é que Deus ministra os nossos corações, né? Eu sempre fui meio receoso e tal, com essa questão de igreja tradicional e tal. E quando eu cheguei lá na igreja, pô, tinha uma Ralph de skate do lado, o pastor Foca, ele louvou lá, muito doido e não sei o quê. Eu falei, cara, essa igreja aqui é massa. E aí a coisa que mais me marcou, assim, do Foca naquele dia, foi uma coisa bem simples. Assim, na hora dos avisos, ele falou assim, galera, você pode ficar à vontade, você pode tirar teu chinelo, teu tênis e tal, porque você está na casa do seu pai. Aqui é a casa do seu pai e você fica à vontade, não sei o quê. E aquilo me marcou tanto. Caramba, que da hora. Sabe, que é um negócio simples, assim, mas que isso às vezes muda a vida de uma pessoa, né? Falei, cara, que massa, aqui é um local assim, que eu me sinto bem e que eu acho que aqui que eu devo ficar. E aí fui, comecei a usar os cultos e tudo mais. E aí logo, isso em novembro de 2014, em 2015 no início eu já me batizei. E aí em seguida teve a troca de pastor, e aí um ano depois o pastor Felipe chegou, né? Então minha ida no Bola foi dessa forma. Fusões já no meio do caminho, né? Peguei o finalzinho da transição do Foca ali pro Gerson e depois do Gerson pro pastor Felipe. E aí essa foi minha trajetória de conversão, né? Legal. E aí na PRF... Não, peraí, mas no meio dessa conversão ele tem que falar da Manu, velho. Mas aí vem depois da PRF. Ah, foi? Porque é recente. Manu, depois. Só pra contextualizar, vai ficar na linha do tempo. Vai lá. E aí na PRF eu fiquei 4 anos trabalhando lá. E eu tinha um chefe muito gente boa, assim, graças a Deus. Era um cara que me ajudou muito, porque eu tive que vir do Rio e transferir minha faculdade para cá, que estava na metade. Então, flexibilidade de horário, assim, era um cara que me deixava... Nossa. Tinha dia que eu tinha aula de manhã e de noite e eu só trabalhava de tarde. E assim, no órgão público, no órgão policial, que geralmente é mais difícil isso acontecer, né? Só que ele tinha muita autonomia com o superintendente, ele falava, ó, Pedro, teu serviço está em dia? Tá em dia. Não, tranquilo, vai lá e tal, adianta a sua vida. E aí, isso. Pô, foi um presente de Deus, assim. Deus, galera que cuidando, ajuda né, e não cara, atrapalha, Deus. né, velho? E aí, nesses 4 anos, eu fiquei, ao mesmo tempo, terminando a faculdade. O trabalho lá em si era muito tranquilo, essa questão de fiscalização de contrato. Então, eu aproveitava até lá para estudar, levava algumas coisas, ficava estudando. Foi quando eu passei na Polícia Penal e vai fazer 5 anos lá, né? E aí, depois da Polícia Penal, que eu conheci a Manuela e tudo mais. Então, assim, a minha trajetória até a Polícia Penal foi isso. Eu entrei lá em final de 2017 e hoje... Tô lá até hoje. Mas você imaginava entrar na Polícia Penal? Não na Polícia Penal, assim, especificamente, Marcão. Eu sempre gostei dessa área policial. Sim. E hoje Mas eu podia vejo... ser federal, civil... Na verdade, eu queria passar para qualquer uma, assim. Eu nunca fui muito fã, confesso, de militarismo. Não tenho nada contra, mas não é o meu perfil. É questão de perfil, assim. Sim. E eu admiro muito as polícias militares, os bombeiros, fazem um trabalho que é de suma importância. Mas não é o meu perfil. Então, eu nunca quis prestar para essa área. Mas Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal no cargo de policial, eu sempre quis fazer. Então, Polícia Legislativa, né? Sempre nesse viés, assim. E o primeiro que apareceu, na época, ainda era agente penitenciário, né? Hoje a gente virou Polícia Penal. E só fazendo um gancho, assim, com o recrio do Antônio, que ele falou aqui que as peças vão se encaixando, né? Deus depois vai te relembrando aquilo lá atrás. E eu comecei a me pegar lembrando, assim, de que, cara, eu sempre gostei dessa coisa de polícia ladrão. Infância, né? Cara, eu jogava Counter-Strike, assim, na época de moleque. É do tempo de vocês também. Você jogava, Maurão? Maurão, acho que Maurão não pegou, não. Não jogava, não. Marcão tem cara que jogou. Vixe, fazia Corujão lá no Rio é virada.
Ó, De meia-noite às 6 da manhã O jogando. meu era Polícia Cidadão de real, assim. Pegava- De verdade. pegava um fandangos assim, colocava do lado um fandangos, mano. uma coca e ó. Não, quem é do Rio vai saber. É pão de queijo e Guaracamp. Lá no Rio, Guaracamp é forte. Guaracamp, pô. E era a noite toda. E assim, eu sempre gostava. E eu sempre jogava como polícia. E a brincadeira na rua era polícia ladrão, não sei o quê. Eu sempre era do polícia. E depois Deus foi me trazendo a memória. Falei, cara, realmente, assim, eu sempre gostei dessa questão, né? E aí a Polícia Penal, assim, foi o primeiro concurso que apareceu. Eu fiz, passei bem, assim, nos primeiros colocações, dentro do número de vagas. E aí fui pra lá e tô até hoje, assim. E é um trabalho bem... É árduo, é difícil, mas Cara, esses insights importante. é muito importante, né? Assim, você pensar que Deus estava plantando em você, cara. Nossa, todo dia eu lembro de alguma coisa que fala assim, misericórdia, Deus já tinha escrito. Direcionando. E aí você vê que o último culto do Recri, que a minha esposa Ioana, glória a Deus pela sua vida, viu, meu amor? Falou sobre planejamento. E como Deus planeja as coisas nas nossas Exato. vidas, né? E Deus é um Deus mesmo de planejamento. Que senão ele tinha feito o mundo, tudo, isso daqui assim, ó. Né? Ele pega e pá. Não, por que ele fez isso? Por que ele planejou os 7 dias? Porque isso tem um conceito também. Porque ali Deus estava mostrando o processo. Cara. Exato. Então, assim, você não consegue chegar de um lado para o outro sem passar por um... Não tem um limbo aqui. Né? Você consegue não dar pula, um né? salto. Você não consegue dar um salto de um lado para o outro. Você tem que passar pelo processo. E a construção do que Deus fez foi tudo um processo. Sim. Então, assim, eu estava até conversando com a minha esposa sobre esse assunto. Ela trouxe isso, ela falou assim, cara, por que Deus fez em 7 dias? Porque ele quis mostrar o processo pra gente. Exato. Se ele quis mostrar isso, é porque a gente precisa passar por esses processos. E esses insights, cara, é espetacular. É espetacular. Então, assim, já não é a primeira pessoa, né? E a gente nossa, também, aqui no Recricast assim, acontece direto. cara, a Ávila no outro também falando que a visão dela era... Deus mostrava ela dona de uma lojinha de roupa, de uma lojinha de não sei o que lá. Amém. E hoje o que ela trabalha, ela presta consultoria de Sim. marketing para essas Amém. lojas. Então, Bacana. cara, Deus vem contornando a nossa vida. Assim, E ele de vem forma... mostrando isso no tempo certo. pra gente, né? Cara, é espetacular, é espetacular. Pedrão, e aí, cara? Mas, tipo assim, o penal mesmo, quando você... Desculpa, eu vou entrar um pouco nas minhas leiguices aqui, Não, tá? sim, fica à vontade. A gente tá aqui para E tirar eu as tô- dúvidas. E eu tô... E mostrar a realidade um pouco, como é que então, é. Eu tô no meu direito aqui. Sim, e Tô muita gente tem totalmente muita no meu curiosidade, direito. né? Boa, boa. Verdade. Sim. Porque O a cara primeira fica coisa... só assistindo Chicago pedir, né? E fala assim, pô, Não, e a galera, tipo assim, vê carcereiros na TV e acha que é aquela realidade, cara, é totalmente diferente. Mas a mídia é engraçado, porque a mídia ela planta uma parada que, tipo assim, cara, carcereiro só se ferra. Mas assim, E por muito como que é o dia a dia? Como que é o dia a dia lá? Sim, bacana, Marcão. É bom, assim, essa oportunidade que a gente mostra como é que funciona mesmo, assim, né? O que a gente vê na mídia aí, por exemplo, naquela minissérie que foi famosa, tal, de carcereiros, óbvio, tem lugares no Brasil que isso realmente acontece. Mas aqui no DF, a realidade que eu trabalho é totalmente diferente, assim. Graças a Deus, é um lugar onde o Estado manda. O Estado tem o total controle, assim. Tanto que é público isso, eu posso falar, que as maiores facções do Brasil, que é o PCC, o Comando Vermelho, até hoje não conseguem se implementar de forma efetiva no DF por conta da segurança pública, porque uma polícia que o índice de corrupção é muito pouco, são servidores que ganham relativamente bem comparado ao restante do Brasil. Então, é uma polícia forte aqui no DF, blindada. Né? Isso ajuda muito no nosso trabalho, né? E a realidade lá, a gente tem duas vertentes, né? Lá tem o trabalho do expediente, que é uma parte mais administrativa, que é a galera que trabalha de segunda a sexta, de 9 às 4, e trabalha na parte administrativa mesmo. Né? Então, fica responsável por coordenar questão de visita, questão de atendimento de advogado ali para agendamento, questão de administrativa de todo o sistema penitenciário em si, assim, né? Recebimento de material, devolução de material, falar com diretor, tem toda uma questão administrativa por trás. Suprimentos de água, copo, não sei o quê, cantina que os internos têm direito, então tem toda essa logística por trás.
E a parte que eu faço parte é o plantonista, que trabalha, em tese, nosso trabalho é 24/72, é um regime de plantão, são 4 equipes, que uma reveza vai revezando com a outra, vai cobrindo a outra, e a gente, no meio dessas folgas, a gente pode ter a possibilidade de fazer 60 horas de serviço voluntário, que aí a gente ganha uma remuneração por isso e trabalha mais, contrapartida. Isso tem um lado bom e um lado ruim, porque a gente acaba ficando um pouco refém dessa grana, de querer trabalhar, mas isso ajuda na segurança do próprio serviço. Hoje a gente tem um efetivo muito baixo, teve um concurso recentemente, aí a gente está na expectativa que ano que vem chame essa galera, porque a gente precisa muito. E hoje tem um déficit assim, de servidor muito grande. Mas o serviço em si, cara... É porque tinha dado uma pausa, né? Na verdade, sim, o último concurso que antes desse ano foi não só foi polícia, o meu. mas de uma forma geral, não era? Porque Tinha teve dado pandemia e tudo mais. E a pra gente... estancar um pouco o sangue. E lá, por exemplo, assim, só para contextualizar um pouco, nós éramos o cargo de agente penitenciário. Uhum. E aí, em 2020, foi aprovada uma emenda constitucional pelo Congresso e pelo atual presidente que transformou nosso cargo em policial penal. Então, hoje, como existe o policial civil do DF, o policial civil do Rio de Janeiro, de São Paulo, existe o policial penal do DF, policial civil do São Paulo, do Rio de Janeiro. Ah, legal. E tem o DEPEN, que é como se fosse a Polícia Federal, que é a parte penitenciária, só que no âmbito da União. Legal. Que é onde fica essas galeras aí, mais chefe de facção, Marcola. É o primeiro presídio ali na entrada do Complexo da Papuda, para quem já passou por ali, né? E a gente teve um problema, assim, só entrando mais um pouquinho nesse assunto do concurso, desse déficit de pessoal, porque antigamente o sistema penitenciário era da Polícia Civil. E aí, quando passou para a gente, quando a gente virou Polícia Penal, todos os policiais civis que tinham lá e os agentes de custódia, que fazem parte do órgão da Polícia Civil, tiveram que sair. Então, a cadeia esvaziou. E aí liberou o quadro. Liberou o quadro, tipo assim, o sistema penitenciário é da Polícia Penal. E aí a gente, beleza, vamos assumir nossa casa e tudo mais. Estamos tendo um intruso aqui. Filho, vai lá pra fora, vai lá pra fora. Os bastidores. Os bastidores da família. Mas, Pedrão, eu tenho uma outra curiosidade. Sim. Por exemplo, a gente vê muito, até nessa coisa do cinema, do que está rolando, que o preso, a partir do momento que ele foi para a cadeia, ele já se converte automático. É uma forma do cara, né, abrir a Bíblia lá e virar pastor e se fazer de, né, sim, tirar de bom todo moço, o peso que levou ele para aquele espaço ali, né? Uhum. Você consegue conviver com isso lá também? Existe isso? Existe. Porque é diferente de você, né, conhecendo o teu testemunho, sabendo quem é você, a tua palavra sendo entregue, tem um poder muito maior de trazer uma conversão real para o cara. Né? Sim. Mas existe esse conflito ali, né? E realmente existe, assim, por exemplo, a gente, para explicar um pouco lá no meu presídio, né? São 4 blocos, que são como se fossem 4 casas de internação, assim, né? 4 espaços diferentes, e cada bloco tem 4 alas de internos. Então, assim, uma cela com 14 celas. Então, só para exemplificar. E a gente tem um problema de superlotação também, que é no Brasil todo, né? Então, por exemplo, uma cela no meu bloco, que hoje em dia eu trabalho, que é o mais cheio do nosso presídio, uma cela que foi feita para 8, fisicamente falando, tem 29, 28 presos. Então, assim, é uma realidade muito dura para o cara que não pensou 2 vezes e decidiu cometer algum crime, porque é uma vida difícil lá dentro. Imagina você, numa sala como essa, ter 28 pessoas para dividir um banheiro, e um banheiro daquela de latrina, bem trash, e dividir colchão, dividir tudo. Os caras têm que fazer rede para poder dormir, porque não tem espaço. Então é uma realidade bem difícil. E aí cada ala dessa tem uma cela que a gente fala que é a cela dos irmãos, que é o pessoal convertido. Às vezes o cara já era até convertido na rua e às vezes um crime lá de trás do cara estourou, a cadeia dele fechou, foi preso e tudo mais. Então, a gente tem, geralmente tem. Caso assim, o cara se converteu. Isso aqui, cara. Lembra? O Gui comentou, tipo assim, o Gui falou aqui no cast dele,
Às vezes eu estou aqui já trabalhando e tal, e me é cobrado Você lembra disso? Ele falou, me é cobrado uma coisa lá atrás, eu vou preso, mas hoje eu sou um cara do bem, mas eu tenho que cumprir o que eu fiz lá atrás. E acontece, cara, e Verdade. acontece. Lembra? Verdade. A gente tem o linguajar lá da cadeia que a gente fala que tem uma bronca antiga e a cadeia fecha. E o cara vai preso e às vezes o cara já tá convertido, tem uma vida, tem uma família e tal. E essa galera é isolada? Nossa, que treta. E ele isolado tem uma cela específica para eles, e aí tem todo um critério para poder fazer essa lotação. Então, assim, um cara que se diz irmão, né, que se diz crente e tal, e para poder ir para essa cela, uma cela que geralmente tem menos preso, então deve ter ali 10, 15 presos no máximo, é uma cela mais tranquila, e aí tem todo um critério, o cara não pode ter nenhuma falta disciplinar, a gente tem esse controle todo, né, o cara não pode ter... Olha o nome, célula. Célula, todo mundo reunido numa cela. Vira uma célula, né? Vira uma célula. Todo mundo E é engraçado, assim, porque eles vão junto com a massa que a gente fala, né, pro banho de sol. E lá eles estendem ali a cortininha dele, igreja, não sei o que de Deus. E aí a gente tem um momento ali que eles entram no pátio, ficam todos sentados e tudo mais, e a gente dá a ordem dizendo que o banho de sol tá liberado. Aí eles levantam e uns começam a fazer atividade física, o outro vai na cantina, e o pessoal da igreja vai lá, arma a tendinha deles ali, começam a fazer um momento de louvor, é o culto deles rola direto, assim. Só que, respondendo meio que o Maurão falou, assim, é um conflito no meu caso, porque ao mesmo tempo que você sabe do poder do Espírito Santo, você sabe que só Jesus é capaz de transformar uma vida, ao mesmo tempo pode ter um charlatão ali no meio, né? E isso acaba abrindo margem, assim, porque ao mesmo tempo que você dá uma liberdade um pouco maior para essa galera, porque eles acabam vendo meu posicionamento, ali a maioria sabe que eu sou cristão e tudo mais. E às vezes eles querem pedir alguma coisa e tudo mais, ao mesmo tempo que você fica nessa de, pô, quero ajudar o cara a partir da mesma fé, você tem que ficar com o pé atrás, porque fala, cara, infelizmente, eu tenho que prezar pela segurança, né? E eu não conheço o cara. Então, assim, muitas vezes o Espírito Santo direciona, fala, cara, esse cara aí não ajuda não, porque... E aí tu conversa com um preso, conversa com outro e tal, e o cara fala, não, aquele bicho lá... Só se finge tal de crente. Então, assim, é uma linha muito tênue, muito difícil. Nossa, vocês devem ser bombardeados. Não é guerra espiritual. Cara, ali é. E assim, tem casos que você vê, tipo, tem um preso lá, que o cara era trabalheira, canseira, assim. Tem um bloco específico, que tem uma ala, que é o pavilhão de segurança máxima, que a gente fala, que o preso fica sozinho numa cela. Ficam 2 ou 3 no máximo, e o banho de sol dele é na própria cela. Então, ele tem a cela, tem uma portinha que ele entra num solário. E o sol bate ali na hora do meio-dia e tal, ele fica 2 horinhas ali e depois volta pra cela, trancou, acabou. O cara não tem convívio com pátio, com nada. E esse preso dava trabalho, cara, um preso presepeiro e tudo mais, vira e mexe, a gente tinha que ir lá, intervir. E o cara se converteu, mano. Pediu pra puxar na massa, falou que tinha se convertido e tal, que ele queria mudar de vida, e tá lá na igreja, nunca mais deu trabalho, já deve ter uns 2, 3 anos isso, e tá lá. Aparentemente... O cara se converteu, se transformou. Mas qualquer situação mais próxima ali, você tem que ficar meio ligado. Fala, cara, eu conheço teu histórico. Será que você realmente mudou ou não? Então é bem complicado. Né? Você fica sempre ligadão, né? Sim. Porque você não sabe o que o cara pode fazer e tudo É um estado de alerta, assim, total ali dentro. Cara, que doideira, Total. meu. Porque tem muito interno, por exemplo, que a gente tem muito contato próximo. Porque existem os presos classificados, que têm bom comportamento. Então, assim, a gente tem um restaurante lá dentro. São os presos que cozinham pra gente. Isso é tudo autorizado, o juiz é da VEP, ele conta como trabalho. E eles vão remindo a pena dele. Vai diminuindo. E esses presos você tem contato. Então, tipo assim, o cara da cozinha, eu vou lá às vezes de tarde fazer um lanche, tem 5 presos lá, eu tô sozinho no restaurante com eles e tem faca, tem tudo na cozinha. Só que assim, tem todo um critério. O cara tá sendo classificado, a pena dele tá sendo remida, o cara não vai querer pegar um policial de refém, alguma coisa, e estragar a vida dele toda. Ele já ganhou um benefício ali que lá hoje a gente tem uma população carcerária só no meu presídio de 3.500 pessoas. E de classificado deve ter, sei lá, 50, 100. Então o cara é a nata da nata da nata e tá ganhando uma oportunidade, sabe? E nesse teu circular pra cozinha, por exemplo, você não entra armado? Não. A gente entra no presídio, desce armado. Quando a gente entra no bloco, a gente tem um local apropriado para botar as armas de fogo. A gente só usa elas na rua, no momento de sair, e durante a ronda de madrugada. É porque você não vira um refém fácil, né? Exato, Cara, exato. Tô 3 segura ali, já te... E aí a gente utiliza, quando, por exemplo, tem banho de sol ou algum outro tipo de procedimento, a gente usa com munição não letal, né? Que é de borracha.
Então, quando está tendo banho de sol, geralmente fica um colega num controle, que é uma grade que separa, e os presos aqui no pátio, e outro colega numa guarita, todos armados com munição não letal, para intervir em caso de briga e tal, que geralmente acontece. E como que é a relação tua com os seus brothers de trabalho, cara? Você consegue... Porque, assim, é interessante na hora que você vê essa igrejinha formando ali e tudo mais, e eu acredito que nem todos sejam cristãos, acho que talvez a minoria da minoria seja, né? Não seja. Como é que é esse ponto aí? Você dá umas saídas, ele fala assim, olha aquela igreja, presta atenção naquele louvor, lá, tal. Não, assim, até que em relação a isso, aos presos ali que se dizem partilhar da mesma fé, é bem tranquilo, porque a maioria não comete nenhum tipo de ato ali que, tipo assim, foi o Pedro, que lá o pessoal me chama de Amorim, né? Foi o Amorim que deu bobeira ali, o cara fez alguma coisa. Mas eu acho que o Marcão tá perguntando dos seus colegas de farda. Então, aí com relação a eles, tipo assim, eu não dou brecha para eles falarem alguma coisa em relação ao meu trato com essa galera, com os presos, né? Então, assim, o mais complicado com eles é me manter posicionado, porque uma galera, por exemplo, a minha equipe tem quase 30 policiais de evangélicos, tem eu e mais 2. Então, a grande maioria são pessoas que não conhecem Cristo. E assim, no meu bloco, por exemplo, são 6, somente eu. E aí, cara, você tá 24 horas, a pessoa vira tua família. Tem dia que a gente puxa o serviço voluntário lá, que tu fica 36, 48 horas direto no trabalho. Então, pô, você acorda junto, você toma café junto, você dorme junto no mesmo alojamento. Então, para você se manter posicionado no meio de uma galera que não conhece a Cristo, que tem uns papos que não condiz mais com aquilo com a sua vida, é um desafio. É um desafio. E aí entra a questão do posicionamento, da sua postura, até em relação aos presos, o trato que você tem, né? Então, por outro lado, o seu posicionamento, em algum momento, vai trazer alguém que tá se sentindo aflito, que está querendo conversar, que já entendeu que ele está numa oração, né? Assim, eu acho que tudo tem esse propósito, sim, né? Cara, esses dias eu tive uma experiência assim anteontem, quarta-feira, eu tava no serviço voluntário em outra equipe, que é a minha equipe fantasma, que a gente fala. E um tempo atrás tinha surgido uma oportunidade, uma viagem para a Holanda, de um campeonato que ia rolar pela polícia, e acabou que eu não pude ir. E aí uma esposa de um colega chegou para mim e falou, pô, Amorim, eu queria que você tivesse ido, tal, que você ia ficar com fulano lá, e eu ia me sentir muito mais tranquila, porque eu confio em você. Na maioria eu não confio, não. E, pô, aquilo lá me alegrou, assim, sabe? Falei, cara, amém, assim, é sinal de que... sinal de que eu tô dando algum tipo de fruto, sabe? Eu sei que não é merecimento meu, mas a gente tem a nossa responsabilidade, né? De dar um testemunho bom. Então, vai muito nessa linha, assim, sabe, Marcão? De esse desafio com os colegas, assim, por ser um ambiente pesado, de segurança pública e de estresse, tem muito colega que passa por muito problema de ansiedade, de estresse, é uma carga pesada de trabalho. Tem a carga espiritual para quem acredita e sabe que tem. Agora. Isso interfere demais. Assim, muito colega adoece e assim, vira e mexe. Eu tenho no meu curso de formação, de lá para cá, 2 pessoas. Uma foi no acidente de carro e o outro colega se suicidou. Novo, assim, sabe? Tinha os problemas dele com a esposa e tudo mais, mas tudo converge, né? Um trabalho estressante e tudo mais. Então, o posicionamento, assim... também, né, cara, o trampo, ele é 100% oposto, né? Tipo, é prontidão e você tem que estar esperto, ligado. Sim. Então, você fecha, né, cara? E você fica travado, né? Você fica prestando atenção em tudo e tudo mais. Então, acaba que esse estresse é natural, né? Sim. E faz parte... E é engraçado, né? Marcão, porque assim, essa responsabilidade, essa tensão, esse estado de alerta... Tem os 2 pontos, assim, porque primeiro você está em estado de alerta, porque você não quer que seja pego de refém, nenhum colega seu, porque a gente não quer que a cadeia vire, né? Então, para não ter uma rebelião, um motim, primeiro pela nossa segurança, pela sociedade, porque o nosso papel é esse, manter os caras ali para cumprir a pena dele. E por outro lado, a gente também mantém esse estado de alerta por conta do interno, porque a gente também tem a obrigação de proteger eles. Então, por exemplo, quando está tendo um banho de sol... Se o cara não estiver ligado ali e tiver uma briga, e muitas vezes eles têm, a gente chama de estoque. Rivais, porque às vezes um cara... Né, às vezes não é nem facção, assim, tem a questão da facção, mas às vezes, por exemplo, tem um cara que está preso. Aí o fulano que matou o irmão dele passou
2 anos, foi preso e caiu na mesma ala que o cara. Aí eles vão pro banho de sol e se encontram. Justiça. E aí o cara mais antigo tá ali, já conhece a galera. E assim, muitos deles, eles tiram da estrutura da cela do ferro e fazem faca. É uma parada meio... É o estoque, assim, que a gente fala. E afiado, assim, faca... Mas vocês pegam quase que todo dia? Não, é bem raro. Assim. A gente tem um procedimento que é de geral, que a gente fala. Que é tirar todos os presos da cela, botar no... Só que é tipo assim, um efeito surpresa, eles não sabem. Então tem dia que a gente chega lá, bom, geral. A gente congela a cela, que a gente fala. Aí esse dia, quando você tira, tu já dá um baculejo no cara. Já, o cara sai com o material dele todo e vai passando um por um, revistando tudo. Aí entra nas celas. Chacoalha desse jeito, vira de cabeça pra baixo, balança. Não, e cara, já era. E mente vazia tem aquele ditado, né? Porque, cara, os caras conseguem fazer cada coisa. Eles tiram ferro da estrutura, da parede, afia e tal, fica igual uma faca mesmo, assim. E eles conseguem colocar na parede de novo. Eles botam papel higiênico, de alguma forma eles diluem a tinta, coloca na parede ali, você passa e não vê, você acha que é parede. Aí a gente tem aí tem uns colegas mais antigos, mais experientes, que vêm com uma tonfa, com uma faca, assim, coloca na parede, dá umas pancadas assim, cai aquela maquiagem. Aí tem ferro ali dentro. Os caras botam dentro do vaso, abre a torneira, coloca dentro da torneira. Caramba, tem preso, cara, que a gente já pegou caso, assim, é difícil, uma realidade complicada, mas que a gente tem que falar, né? O cara engole, amarra uma linha no último dente e fica com o estoque aqui, ó. E aí quando ele vai pro pátio, ele vai lá no banheiro, vomita e puxa. E aí como é que tu pega uma situação dessa? Aí quando o cara vai brigar no pátio, se você não tiver em estado de alerta ali ligado, um cara desse esfaqueia, o outro mata, a responsabilidade é de quem tava no posto. Aí até você explicar... Nossa, deve dar mó treta isso, né? Tem apuratório, sindicância, você vai, tem audiência. Por que vocês não pegaram e tal? Sim. Não, meu, que dificuldade. Então tem cara. esses 2 estados de alerta, assim, sabe? Você tem que estar alerta para a cadeia não virar, para você proteger a si, o seu colega, e para resguardar o preso, porque é dever nosso também. Então é complicado, cara. Tem que ter uma cabeça boa, e a fé ajuda muito, né, cara? A gente se apegar a Cristo, que a nossa rocha é o que sustenta. Porque eu tô assustado pra caramba aqui, mas tudo bem. Existe. Mas eu falei pra você que o papo ia ser... Tem muita história, mano. Meu irmão. E existe, assim, tipo... Eu vejo que algumas denominações juntam pessoas e vão entregar sopão na rodoviária, né? Fazer o evangelismo fora. Sim. Dentro da Papuda... Existe legal essa pergunta. Né? Existe alguma... Não sei algum tipo de ação. Vocês liberam alguma coisa lá para o cara chegar lá e ministrar? Tem, mas isso é feito diretamente na Secretaria de Administração Penitenciária, que é na SEAP. Então hoje, se eu não me engano, a gente tem 1 ou 2 igrejas cadastradas lá. Que vão lá, mas é raro, assim, é tipo uma vez por mês, já programado, qual dia, qual ala que vai ser, de qual bloco. E aí a gente fica ali normal, tá tendo banho de sol, a gente tá ali no nosso posto, e aí vem um rapaz, 2, 3 pregadores com a caixinha de som, muitas vezes ali com violão, e aí chama o pátio fica ali, o cara ministra uma palavra, tem um momento de louvor e tal. Mas isso é bem raro, assim, eu confesso que poderia ter mais ações dessas, as igrejas poderiam se mobilizar mais, assim, em relação a isso, porque é algo bem tranquilo, assim, é você procurar a secretaria. Mas ele fica aberto? Tipo assim, todo mundo pode participar? Fica, assim. Óbvio que você tem um cadastro, né? A igreja vai se cadastrar, vai cumprir determinados requisitos. Os presos, a galera. Todo mundo fica. Tem cara que não participa, que fica lá correndo e tal. E muitos, como é uma novidade, a maioria participa e tal, quer ver, né? Quer conhecer, ouvir. Então é bem interessante. Assim, mas hoje é muito pouco que a gente tem. E palestra, conhecimento, essas coisas, nada? Raramente, Marcão, raramente. Então, cara, agora entrando um pouco mais, né? Eu acompanho de vez em quando uns programas de fora. E, assim, tem 2 coisas principais que talvez o Brasil tende a não fazer, isso é um problema. Porque, assim, o cara... A gente não sabe a história, a gente não sabe como começou, a gente só sabe como terminou. Sim. A gente, eu digo, a polícia e tudo mais. Sim. Terminou num cenário que ele foi lá e fez uma parada errada e tudo mais e entrou lá. Sim. Mas como começou a vida do cara, entendeu? Tipo tem assim, volta? o cara no início,
como é que era a família dele, entendeu? Como que era o ambiente onde ele estava, Por que ele chegou ali, né? Por que ele chegou nesse estado. Então, assim, o que eu acho que... E aí, trazendo um pouco esse cenário de uma... Talvez de uma falta de visão mesmo do Brasil, não, beleza, a gente sabe que a posição de alguns governantes cara, você vai pagar pelo que você fez. Mas não é só isso, entende? Sim. Tipo assim, cara, É muito você mais. podia estar trazendo num cenário desse de palestra, você podia estar trazendo um psicólogo, sabe? Você podia estar trazendo uma galera que pode agregar nesse pessoal que está lá dentro. Porque o que acontece, né? E eu acho que o Pedro talvez possa trazer um pouco mais desse tema. O cara sai com uma direção que ele vai voltar pro crime, velho. Tanto que as taxas de reincidência são altíssimas. A maioria volta. Você olha pro cara e fala, você de novo? Tipo assim, né? Saidinha do Dia dos Pais. Já Não, mas Você vê na mídia quantos casos o cara sai na própria saidinha. O cara tem um benefício e o cara já comete outro crime. O benefício que é pra ele se aproveitar, ele só piora a pena dele. É verdade. Tu vê então, assim, eu acho que tem que ter um pouco mais de consciência nesse assunto, de pensar no ser humano e não pensar que o cara fez um ato errado. Cara, é complicado? Você matou e tudo mais, ou você tráfico de drogas e tudo mais, mas, cara, como é que a gente pode... Como Cristo agiria nessa hora, entendeu? Ele não olharia e falaria assim, não, deixa o cara rolando aí, fazendo as paradas da cela, traficando lá dentro mesmo cigarro, essas coisas. Então, assim, cara... Por que a gente não pode levar conhecimento lá para dentro? Falta um projeto de conscientização, assim. Porque os índices de taxa, né? informação... Entregar para o cara uma possibilidade dele trabalhar em alguma área específica. E vou te falar, assim, além disso, muitas vezes ali, muitos presos, muitos internos, eles saem e voltam, porque às vezes lá dentro é uma vida mais tranquila para ele do que lá fora. Porque o cara tem onde dormir, tem alimentação, tem proteção, porque conhece todo mundo ali. Então o cara às vezes conversa com a galera, faz o exercício dele no banho de sol, tudo mais. Então muitas vezes o cara vai pra rua e não tem uma estrutura dentro de casa. Muitas vezes tá cheio de problema na rua, de dívida, tem gente querendo matar o cara não tem uma formação, não tem uma perspectiva na rua. As drogas vão estar cercando o cara. Vou voltar pra lá, lá eu tenho tudo. O cara é alimentado, o cara tem visita, então está protegido. Porque a incidência é tipo assim... É alta. Não, e outra, não tem conversa, né? O cara, por exemplo, foi preso, sei lá, por tráfico de droga. Aí ele foi... Vocês pegaram ele com o mínimo ali, ele já volta pro... aí depende, assim, vai, porque... Aí eu já entro no judiciário, né? Então entendi. Ele vai preso, geral, a polícia militar que faz esse trabalho, né? Lá o nosso papel da polícia penal, a gente fala que o interno é nossa responsabilidade quando ele passa do portão. Entendi. E quando ele tá nessa saidinha e tal, porque é responsabilidade nossa também. Mas um cara desse que saiu, por exemplo, cometeu outro tipo de tráfico, por exemplo, aí vai depender, o judiciário vai entender que aquela quantidade é tráfico, que é uso e tudo mais. Mas assim, a questão dele já ter passado pelo sistema pesa. E aí a pessoa vai olhar, fala, cara, de novo, esse cara aqui tá traficando e tudo mais. Então, o cara já tem uma passagem lá, pesa no sentido negativo para ele, sabe? E acontece muito. Você já teve, como você comentou aí, em alguns momentos você acaba fazendo uma alimentação, os caras fazem alimentação para você e tudo mais. Você já teve algum, não vou falar vínculo, tá? Mas que você se aproximou bastante de um detento, assim, que você... Ministrou o cara. Que você chegou a ministrar, que você viu que foi efetivo tudo que ele passou e tudo mais? Sim. Cara, eu tenho até lá em casa, assim, eu podia ter trazido numa outra oportunidade, até mostro. Assim, já recebi umas 3, 4 cartinhas, assim, de preso, tipo, agradecendo e Deus te abençoe e tal. Hora, porque, cara, é uma realidade muito difícil, assim, e às vezes é um ato mínimo que você faz para um preso, para o interno, que, cara, você ganha a confiança dele e, tipo assim, o cara... Eu sei que você tem que gerar uma distância, sim, mas por exemplo, vou dar um exemplo, assim, a gente tem um classificado dentro de um bloco lá, que ele é convertido, você vê que o cara é posicionado, que ele busca, ele lê a Bíblia e tudo mais, e a gente tem uma aproximação, assim, muita gente tem com esse interno em específico, e é um cara muito tranquilo. Então, às vezes, tu consegue, vou dar um exemplo, assim, esdrúxulo, mas você consegue uma caneta pro cara, escrever uma carta pra família dele, cara, você ganhou o interno, assim. Teve em outro bloco que eu trabalhava antes, que tinha a igreja lá da galera, né, dos presos, e eles pediram para mim, seu Amorim, você consegue lá umas bíblias pra gente, tá, uns hinos da harpa e tal. Falei, não, vou ver se eu arrumo.
E aí conversei com o chefe de pátio, que é o responsável por pagar esse material. Falei, cara, eu tô querendo trazer umas bíblias aí e tal, o pessoal tinha pedido. E aí a gente abre aqui, todo mundo chama mais 2 colegas para revistar, para olhar, ver que não tem nada. Não, pode trazer. E aí arrumei umas bíblias, essas de evangelismo mesmo, caneta, folha ali, o pessoal fazia as campanhas dele, pedido de oração. Cara, acabou assim. Onde eu passo lá nesse outro bloco, que eu nem tenho mais contato, o pessoal me chama, e esse Amorim, Deus te abençoe, Jesus te ama, não sei o que e tal. Então são internos que tem um vínculo maior, que eu sei que se eu ver na rua e vou pegar uma situação que eu esteja armado, cara, não vou me preocupar, assim, ó, porque é um ex-interno e tal, mas, cara, eu vou cumprimentar como um ser humano normal, diferente de outro preso que eu não tenho contato, porque se eu ver na rua um preso, sei lá, que eu vejo ali no pátio sempre, que eu não tenho nenhum tipo de contato, eu já vou ficar mais em alerta, né? Já vou ver para onde o cara tá indo, para onde ele tá olhando, tá, diferente de um preso, de um interno como esse. Então, gera um vínculo maior. Esses presos aí do restaurante, a gente conversa sempre. Então, tem disso, sabe? E é um ato, assim, igual eu te falei, uma caneta você transforma uma vida de uma pessoa, porque é difícil, cara. A realidade é difícil, assim. Fico imaginando o fundo do poço. Né? O cara tá ali, qual é a perspectiva desse cara? Exato. Puxar, sei lá, 30 anos, já não tem a mesma história, já não escreveu, já não deixou um legado para ninguém, para a família, para o filho. Como é que é? A gente está olhando muito na visão do Pedro, do preso, né? Pô, e a visão do filho que ficou lá fora, da família, cara, é muito complicado. Sim. E o que o trabalho te ensina, Pedro? Cara, boa pergunta, Marcão. Mas eu acho que é o segundo maior mandamento, né? Amar o próximo, cara. E é um desafio, né? Porque... verdade. Eu que estou naquela posição ali de autoridade ali dentro, eu tenho que, ao mesmo tempo, exercer a minha autoridade e impor certas limitações e, muitas vezes, de forma contundente, ter que impedir algumas situações e, ao mesmo tempo, saber que, cara, a pessoa ali é um ser humano e que muitos ali são filhos de Deus, que se converteram, outros podem se converter e que Jesus não desistiria de ninguém, sabe? Então, eu tenho aprendido a enxergar com outros olhos essas pessoas, não só os internos, assim, mas os próprios colegas também, porque... É difícil lidar com o ser humano como um todo, né? Sim. E a gente brinca, assim, que muitas vezes é mais fácil lidar com o preso, porque você fala ali, acabou, o preso abaixa a cabeça, do que com o próprio colega. Então, acho que o maior ensinamento assim, que eu tenho aprendido durante esse tempo é amar o próximo, é saber lidar, é saber ouvir. Porque tem muito interno ali que vai te contar a história e tal, vai querer se aproveitar de alguma forma, o que a gente fala lá, vai querer te jogar pro alto. Mas tem muitos ali que, cara, o cara só precisa mesmo ali... Você autoriza o cara a cortar o cabelo ali depois do horário, no banho de sol. Isso faz total diferença, assim, sabe? Ter empatia, ter amor ao próximo, assim. Então, essa, para mim, é a maior lição de enxergar essas pessoas como Cristo enxergaria, sabe? Como ele enxergou o ladrão da cruz, como ele enxergou a adúltera, como ele enxergou os pecadores ali, os publicanos. Pô, então, a gente tem um monte de exemplos na Bíblia, né? A maioria da galera era trash, né? Igual a gente já foi um dia. E não é porque o cara cometeu um crime que está lá que Jesus abandonaria ele, né? Então, para mim, esse é o maior desafio, assim, é o que eu mais tenho aprendido, cara. Não existe pecadinho, né? Nem pecadão, é pecado. E o cara pode se arrepender, né, cara? Eu assisti, finalizando aqui, eu assisti uma vez um filme, cara, e eu não sei se você já pegou algum caso lá. A gente vê em algumas mídias aí casos assim, mas eu assisti um filme uma vez acho que 4 amigos, não sei se vocês viram esse filme foi lá nos Estados Unidos. Eles estavam fazendo rolê, a molecada fazendo rolê, e aí, aonde eles estavam fazendo rolê, imagina, jovens, tipo de 15, 16 anos num parque, aí estavam zoando e tudo mais e tal, e no dia tinha acontecido um estupro, velho. Nossa. E aí, o que aconteceu? A polícia não conseguiu pegar o estuprador, o verdadeiro estuprador. E o que eles fizeram? Eles viram, a mulher estava toda arrebentada, e aí eles viram essas molecadas, e, mano, eles pegaram a molecada, 15, 16 anos, pegaram a molecada, e induziram, separaram todos, tipo assim, eram uns 4 moleques, separaram todos, cada um num lugar, induziram e começaram a falar assim, ó, o fulano de tal que é seu amigo tá falando que foi você que fez. Mano, o filme, assim, cara, assim, chega a arrepiar, pesado, brother. Só que, imagina, se você, policial, induzir uma criança de 15 anos
A criança, o que ela vai fazer? E ela não estava com o pai nem com a mãe. E a diretora a juíza lá, que estava cuidando desse caso, ela falou, você vai fazer sim. O filme mostra tudo, cara, assim. E aí um menino começa a acusar o outro. E aí, como todos os meninos... medo, né? Como todos os meninos a maior parte deles eram menores de idade, tinha um só, que nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que é 16, 15, eu acho que é 16 a maioridade penal, Se já responde, já não é cadeia, né? Tem a cadeia e tem o... que lá é a FEBEM, lá é outro nome. Esse outro menino foi. Só que, imagina, um menino de 16 anos não tinha culpa de nada. Chegou lá, cara, assim... Acabaram com a vida dele, né? Acabou com a vida de todo mundo. Porque eles cumpriram até o cara chegar. Aí o cara que realmente fez o crime, ele encontrou com esse menino mais velho na cadeia e ele ficou sabendo da história, o cara estava preso. O cara falou assim, eu vou confessar. Depois de, 20 anos de cadeia. Acabou, e como é que você recupera um cara desse? E esse menino de 16 anos, ele não consegue falar direito, entendeu? Você acabou com a vida dele. Falar o que fizeram com ele lá dentro, né? Sim. Exato. Então, assim, cara... A gente passa por tem algumas situações lá que são pesadas, assim, sabe? Esse filme me impactou de um tanto, cara, que eu falei, não acredito. A gente tem... Eles foram até na Oprah. Sério? Eu não cheguei a ver, não. Vou dar uma pesquisada depois. Depois eu vou ver o nome do filme, eu compartilho o filme com vocês. É impactante o filme. Assim. A gente pega uns casos bizarros, assim, lá também, que entristece, assim, né? No primeiro momento você fica meio assim. A gente tem fica junto com o presídio feminino lá no Gama, uma ala que a gente chama de ATP, que são presos que têm problema psicológico e tudo mais. E às vezes vão pro regime fechado lá no nosso, e com o tempo o cara surta, o cara fica doido e tal. E aí tem que ter um laudo médico, a juíza da VEP autoriza e o cara depois vai transferido pra lá, né? Mas até ir pra lá, cara, você vê o cara assim, se defiando. Tem preso que costura a boca, mano. Tem preso que come fezes. Já vi, assim, ó, o cara defecar, botar numa marmita e falar que não estavam dando o remédio dele e tal, e que estava atrasado, não sei o que, e comer. E tu fala, cara, que deplorável o ser humano chegar numa situação dessa, sabe? E a gente sabe que tem um cunho espiritual também. Então, assim, a gente pega situações ali que, cara, é complicado, assim. Preso que, um tempo atrás mesmo, assim, um preso que estava numa ala que não era de estupradores, uma ala normal, e aí um oficial de justiça foi lá entregar uma intimação de um crime antigo para ele. E aí depois ele me contou e tal, ele falou que essa situação provavelmente estão armando para ele, seria a ex-esposa dele, mas o cara foi entregar para ele uma acusação de estupro da ex-esposa. E ele... Estuprador Não, e assim, a gente nunca imaginou, o cara também nunca imaginou e tal, pegou papel, foi na cela, os caras viram dentro da cela, cara, quebraram o cara dentro da cela. Porque tem uma ala específica para eles, né? Eles não podem ficar junto com a massa, porque tem as leis, né? As leis internas. Então os caras têm as próprias regras deles. Estuprador só puxa com estuprador, ele não pode ficar no meio da massa. E aí o cara depois saiu lá chorando, assim, pediu, aí bateram lá, né, na porta, a gente foi ver o que era, o cara todo arrebentado. Esse é o Amorim, me tira daqui, por favor, os caras vão me matar, não sei o que, então armaram pra mim, nunca fiz isso, não sei o que, aí tu tem que tirar o cara, assim, e faz o seu serviço, mas lá dentro você fica, cara, é uma situação complicada, né? Aí você vê, ó o tanto, assim, a gente tá 1 hora aqui, né, e ó o tanto de tudo que você falou, eu fico imaginando no final do seu turno. É complicado, eu fico imaginando você chegando em casa, né, você tem que tomar um banho, cara, né, e entrar numa outra vibe em casa, sim, né, porque tua esposa tá lá, né, pô, cuidando da vida dela, do trabalho dela e tal, não tá preparada para receber essa carga pesada, né? É o então, limpar a armadura mesmo, sabe, cara? É o espiritual mesmo. Sim, e tem plantão que eu chego assim, a Manuela sabe, minha esposa, que eu chego em casa, tomo um banho, cara, falo, meu bem, vou dormir, vou capotar. E aí eu saio 8 horas da manhã, durmo 8h30, vou até meio-dia, mano. Sobrecarregado, assim. Emocional, espiritual, físico. Pra finalizar, cara, você tem um propósito muito grande Amém. nisso tudo, mano. Amém, sabe por quê? O NV não é à toa. Sim. O NV não é à toa. A faculdade, né? A terceira faculdade dele. Então, assim, cara, realmente você tem um propósito muito grande de restauração de vida, velho. Amém, mano. Tenho certeza absoluta, velho. Eu creio. E, mano, Deus vai te direcionar. Amém. Deus vai te direcionar. Cara, foi um papo muito bom, assim.
emocionante, tô até emocionado aqui. Amém. Eu sinto realmente o poder do Espírito Santo, assim, Glória a Deus. na sua vida, porque é um desafio. Sim. A cada turno é um desafio, velho. Não, e a turno cada é um- podcast eu fico assustado também, porque os Não, assuntos muito- você é. não imagina, Sim. né, cara? Assim, Tu vai conhecendo um pouquinho da realidade de cada um, né, cara? Eu tô. Eu assim, cara, realmente. Você é um cara fantástico. Amém, Tipo, mano. assim, espero que de verdade você consiga impactar lá dentro, porque o importante realmente é óbvio, né? A conversão aqui fora e tudo mais, mas Sim. você Fazer a converter uma diferença alma lá, né, dessa, mano? É. o quanto que as pessoas de fora, né? Quando você converte uma pessoa que, não, tá. Agora, quando você converte uma pessoa que realmente, sabe, tava na lama. Mais uma É estrelinha outra. pro Pedro aí. É outra. O cara não tem muito pra onde ir, né, Aumenta o cara? galardão, mais uma pra ele. Amém, amém. Eu recebo. Aumenta o galardão. Mas Cara, amém. Pedrão, muito obrigado pela sua vinda, cara. Obrigado por ter compartilhado. Amém. Eu acho que foi muito rico. Eu ia brincar agora e falar assim, o crime não compensa, né? Não compensa, galera. Não compensa. Não queira estar lá, não queira virar meu Mas cliente. Eu não sei nem se eu peço assim, pô, dá seu arroba aqui do seu Instagram aqui pra galera. Depois Melhor deixar em off. Melhor deixar. Só ó. as considerações finais aí, Pedrão. Amém. Obrigado, Marcão, Maurão. Cara, foi uma honra estar aqui com vocês, poder mostrar um pouquinho mais aí da minha rotina, da minha vida, né? E o importante foi o que o Marcão falou, cara. O nome de Deus ser engrandecido, o nome dele ser glorificado, né? Cada um de nós tem os seus propósitos específicos nas nossas áreas, né? E eu recebo cada palavra aí, Marcão. Amém, E mano. foi uma honra, cara, estar aqui. Espero aí que tenha edificado a galera de alguma forma. Eu ia falar isso, cara. Teu testemunho com certeza, né? Já Amém. impactou uma galera do lado Amém, de lá amém. que tá na dúvida do que fazer, Sim. que se identificou, né? De brincar quando era criança de polícia e ladrão e que olha Sim. no Pedro e vê uma pessoa realizada. Então, assim, existe, né? Sim. A possibilidade de você se sentir realizado trabalhando, sim. É verdade. Né? Sim, Nessa sim. carreira. Eu incentivo assim, a galera que tem esse viés de Verdade. segurança pública, porque é um trabalho que te recompensa internamente. Você sabe que você está contribuindo para a sociedade de alguma Verdade. forma e para o reino também, né? E pro reino, É. exatamente. Que é o principal. E assim, cara, eu tô impactado de real, Eu porque também. não é você Eu tô- trabalhar pro reino num escritório com ar-condicionado, onde você tá do lado do cara, você tá ministrando o cara. Você tá trabalhando dentro do inferno, meu irmão. Tu tá impactando. Cara, Junta a sua vida profissional com um trabalho missionário em campo. É os dois ao mesmo Não, e tempo. é chamado, né? É chamado, cara? Eu é tenho que chamado. dizer, E Esse trazer trampo é luz, chamado, e trazer velho. luz no lugar que é escuro. É. Então você é a luz. É. Por isso que, cara, assim, cara, a gente podia ficar, Ficar aqui horas, chama mano, uma horas. pizza aí, tá tudo Não, certo. traz um dominó. Mas por isso que às vezes, talvez as pessoas que não estão preparadas psicologicamente, que foi que você no início comentou que teve gente que se suicidou e Sim. tudo mais, cara, esse trampo é chamado, velho. É, mano. Eu creio, Chamado É, total, chamado cara, assim. total. Você já tinha desistido antes. Sim, sim. E, cara, e sem Cristo não rola, mano. Não O rola, cara espana. mano. Não rola, Cara, não rola. se o cara não tiver firmado na rocha ali que é ele, mano, é pesado. O fardo é pesado. Top. Parabéns, Gente, Pedrão. Amém, Parabéns. amém. Gente, só pra finalizar, Insta do Recri, recri.brasilia. Vocês estão acompanhando aqui, mas eu vou falar arroba não, né? Bola de Neve Regional Brasília. Barra Bola de Neve Regional Brasília. Amém. Isso, barra Bola de Neve Regional Brasília, YouTube, Bola de Neve BSB, Instagram. Siga lá, tudo acontece por lá. Obrigado, gente. Vocês já estão escutando a música de fundo aí, ó, o louvorzão tá rolando aqui. Culto do Glória a Flame. Deus, Amém. Flame. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço. Obrigado, Pedrão. Até a Valeu. próxima. Tchau.